E a gente já começa o nosso programa falando sobre política, falando sobre o xadrez eleitoral, falando também sobre os resultados da CPI da Covid. A gente conversa com um dos integrantes da CPI, o senador Alessandro Vieira, que já está conosco aqui ao vivo. Quem entrevista é Leonardo Sakamoto, nosso colunista também aqui de política e de notícias. Olá, senador, muito obrigada por atender nosso convite mais uma vez. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Fabiola, Leonardo. É um prazer estar falando com vocês. Olá, Sakamoto, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Seja bem-vindo, senador. Senador, vamos começar falando sobre Sérgio Moro, porque eu acompanhei aqui, o senhor elogiou o discurso dele, né? E alguns estão falando, será que ele vai abrir mão agora da sua candidatura para apoiar Sérgio Moro? Já pensa nisso? Já tem alguma coisa definida? Não existe nada nesse sentido. A pré-candidatura está mantida. Eu acho que essa etapa que a gente está vivendo é uma etapa de apresentação, de nomes e de propostas. O comentário que eu fiz sobre a primeira fala como pré-candidato do Moro foi bem objetiva nas palavras. Eu costumo ser muito preciso no que eu falo. Foi uma fala, foi um discurso lido de candidato. Tentou tocar vários pontos importantes, mas ainda falta densidade. A gente tem que saber mais, saber melhor o que e como tenta ou como pensa que vai conseguir executar cada projeto o Sérgio Moro. Mas acho muito positivo que o Podemos tenha essa pré-candidatura apresentada. É um nome que, na minha opinião, merece respeito. E lá adiante, a gente vai avaliar entre todos esses nomes da terceira via quem tem mais competitividade. Senador, a gente está até conversando aqui antes de entrar ao vivo sobre a capacidade do ex-ministro Sérgio Moro de conseguir formar bases nos estados para poder tornar a candidatura dele mais parruda, mais sólida e garantir que ela vingue, né? O senhor acha que ele é capaz, que ele vai conseguir fazer esses diálogos, que ele vai fazer essa construção partidária, ou isso é uma limitação para o partido ou mesmo para a posição dele? A Renata, a deputada Renata Abreu, que é presidente do partido, é uma política nata. Ela faz política, acho que desde o berço. Provavelmente ela deve estar cuidando disso daí. O que a gente tem que ter como desafio para quem está vindo nessa tentativa de terceira via é a compreensão de que as soluções estão na política, não na antipolítica. Não adianta fazer um belo discurso antissistema se você depois vai ter que fazer parte do sistema, seja como deputado, senador ou como presidente da República, e dentro desse sistema trabalhar por uma mudança. A gente precisa de mais maturidade para cuidar das coisas. Mas com relação a palanques regionais, eu não acho que terão tanta relevância, como não tiveram tanta relevância em 18. Você tem um volume muito grande de brasileiros, brasileiras que estão insatisfeitos com as representações políticas. Então a tentação de buscar mudança sempre vai ser muito grande. Capturar esse eleitorado, a atenção deles e gerar um sentimento de confiança é que talvez seja o desafio. Ô, senador, a gente conversou com o Alessandro. Só para puxar uma coisa que o senador falou que eu achei interessante, o senhor ressaltou que o senhor fez uma crítica ao discurso da antipolítica, né? Até porque fora da política é difícil ter uma solução fora da política e do diálogo. Mas exatamente em 2018, com o Bolsonaro, o que aconteceu é que ele se valeu do cansaço, da chateação da população, do cansaço, do desgaste da política com a população para vender esse discurso antipolítica e tentar, inclusive, surfar sobre a política tradicional. Então, o senhor acha que nesta eleição de 2022, esse tipo de discurso ele não poderá ser usado novamente com sucesso? Certamente será usado. O discurso simplificado ou simplório sempre tem uma aceitação mais fácil. Mas quem tiver responsabilidade nesse processo tem que orientar a população. As soluções estão na política. Qualquer que seja o presidente eleito vai ter que negociar com o Congresso, estabelecer base parlamentar, apresentar projetos e lutar para que eles sejam aprovados. Você não faz isso com discurso na internet. Você tem que fazer política. E política não se confunde com compra de votos. O sistema político brasileiro, o sistema partidário brasileiro, se viciou em dinheiro, em grandes somas de dinheiro. Isso já foi através de mensalão, petrolão, tantos formatos possíveis, e hoje orçamento secreto. Mas essa formação de base artificialmente, por compra de consciências, ela é muito frágil. E os impeachments que a gente presenciou já no Brasil mostram isso. Então você tem que dar um passo adiante, um amadurecimento da sociedade e, por reflexo, da política, onde você tenha clareza nas coisas. Olha, meu projeto é ABC, eu vou conseguir aprovar esses projetos com tal maioria, compondo com tais partidos. Com bases claras, com transparência. Você não consegue, no Brasil, ter um partido hegemônico ao ponto
de ganhar uma eleição presidencial e, ao mesmo tempo, ter maioria pura lá no Congresso. Agora, a composição tem que ser feita às claras, a sociedade acompanhando. Eu acho, inclusive, que na passagem de primeiro para segundo turno, essa discussão já tem que ser muito clara. O brasileiro tem que começar cada vez mais a ser informado de que, ao votar, está contratando alguém para fazer um trabalho. E você não contrata por um concurso de simpatia ou por um concurso de malandragem. Você contrata com base naquilo. Ele consegue, vamos dizer que é um pedreiro, ele consegue levantar esse muro no menor prazo, com menor custo, não vai cair na minha cabeça depois. Acho que é um avanço tentar fazer com que o eleitorado amadureça. Não é tão simples, a gente sabe, mas quem tem responsabilidade tem que tentar. Eu queria voltar um pouco na minha primeira pergunta, porque para mim ainda não ficou claro, senador, e acho importante a gente entender um pouquinho dos bastidores. O senhor falou que é sempre bom essa apresentação. Hoje, qual é esse tipo de negociação com Sérgio Moro, com a candidatura de Sérgio Moro? Entrevistamos aqui o Álvaro Dias ontem e ele disse que a candidatura de Sérgio Moro é irreversível, o nome dele estará lá na urna eletrônica. Há, neste momento, algum tipo de conversa? Eu sei que o senhor esteve com Sérgio Moro, né? Já em várias conversas, inclusive. O que está em negociação? Há a possibilidade, por exemplo, de o senhor ser vice dele? Como é que seria essa composição com Sérgio Moro se ela ocorrer? Que tipo de negociação está na mesa? Não existe nenhuma negociação na mesa nesse momento. Eu tenho conversado com praticamente todos os pré-candidatos da chamada terceira via. João Dória, Eduardo Leite, Mandetta, enfim, a gente conversa com todos, a gente está tentando uma ponte para diálogo com o Ciro, porque, goste-se ou não do Ciro, é um player importante, tem que dialogar, tem que construir consensos mínimos. Certamente tem vários pontos em que todos nós concordamos, defesa da democracia, retomada econômica, o formato é divergente, mas tem que dialogar. Eu acredito muito que na virada do ano, lá para fevereiro talvez, a gente tem uma clareza maior de que candidaturas sobreviveram a essa corrida, porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quem acha que vai acertar num gabinete escuro em Brasília uma chapa hoje e vai levar isso inteiro até outubro para a eleição, está errado. Tem que escutar a população, tem que conversar com as pessoas, entender qual é o sentimento que o Brasil tem e quais são as necessidades. Nesses quase 3 anos como senador, eu tenho acompanhado muito de perto todos os debates relevantes. E eles exigem qualidade, conhecimento do sistema, como funciona, e estratégia para tentar mudar essa realidade que a gente vive. Não dá para simplesmente investir em discurso simplório, simplificado, porque é mais do mesmo. Senador, a gente está, então, de certa maneira, numa pré-campanha e o melhor nome lá no ano que vem vai ser o escolhido para a terceira via. Esse tipo de conversa que acontece. Quem sair na frente lá, foi um pouco até da fala que fez agora Carlos Lupe, né, Sakamoto? Ele falou, quem estiver lá com 2 dígitos, lá oscilando entre o 15% e 16%, que tem uma possibilidade de ir para o segundo turno, é o que deverá ser apoiado. Essa é a conversa, então, para a escolha da chamada terceira via, é isso? Da minha parte, sim. Eu já ouvi isso textualmente do Mandetta, já ouvi do Leite, já ouvi da Simone Tebet, caso o MDB efetivamente faça o lançamento. Eu espero que faça, é um grande nome. Nós precisamos de mulheres na discussão política majoritária, acrescenta muito. Mas eu não ouvi isso tão claramente, nem do Sérgio Moro, nem do João Dória, nem do Ciro Gomes. Projetos personalistas, projetos de salvação da pátria estão fadados ao insucesso. Talvez tenha um sucesso eleitoral, mas sucesso de gestão não existe para salvadores da pátria, porque começa numa premissa que é falsa. Então a gente tem que ter clareza, humildade, entender o que a gente está fazendo, o tamanho da responsabilidade e, num dado momento, lá adiante, somar. Somar de forma transparente, baseado em consensos sobre projetos, sobre ideias, sobre aquilo que a gente quer para o Brasil. Senador, pode falar. Pode falar, Fabiola. Não, vai você. Eu puxar um pouco a questão agora da PEC dos precatórios. Quando ainda o tema estava sendo debatido na Câmara dos Deputados, né, tanto o calote nos precatórios, quanto também a mudança no cálculo do teto de gastos, o senhor, com o senador Oriol Visto, recolheram assinaturas para a criação de uma frente parlamentar pela responsabilidade fiscal. Eu queria saber como é que o senhor encara, qual vai ser a estratégia do Senado frente ao projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aprovado inclusive com denúncias, né, de liberação de 3 bilhões de orçamento secreto, né, para o projeto, e se o senhor acha que o projeto ele tem chance de ser aprovado. O projeto vai ter muita dificuldade de tramitação. A Frente Parlamentar pela Responsabilidade Fiscal já está criada, efetivamente criada.
Nós temos na terça-feira, agora da próxima semana, uma reunião com o relator, o líder do governo, Fernando Bezerra, eu, José Aníbal e Oriovisto. Os três apresentaram já alternativas para solucionar os problemas, porque tem que começar a fazer um trabalho mais sério, um trabalho de adulto na sala. Eu não posso ficar enganando as pessoas e dizendo que eu preciso abrir um rombo no teto de 90 bi para pagar o Auxílio Brasil. Não é verdade. A gente tem que combater essas inverdades e apresentar alternativas concretas, e elas existem, para você poder fazer o pagamento dos precatórios, porque calote em precatório é coisa absurda, absolutamente inconstitucional, não vai prosperar. Eu tenho que resolver precatórios, eu tenho que abrir algum espaço para que a gente possa complementar o antigo Bolsa Família, agora com esse novo nome, para que a gente possa atender mais gente com um valor um pouco mais significativo, mas dentro de uma métrica de responsabilidade fiscal. E é plenamente possível, todos os estudos que a gente apresenta mostram isso. Eu espero que a gente consiga convergir para uma redação que direcione bem os problemas. Eu acho que o texto que veio da Câmara tem falhas graves, seja de constitucionalidade, seja de mérito. Muito claramente, gente como o deputado Arthur Lira trabalha para seu interesse próprio, sempre. Você não consegue encontrar ações ali de interesse público. O objetivo deles, cada vez mais, é ter mais dinheiro na sua mão para fazer manobras políticas eleitoreiras dentro do parlamento ou nas suas bases, lá nos estados. Bom, na Câmara teve muita denúncia de compra de votos. Tem isso também acontecendo no Senado? Tem uma tentativa de compra de votos dos senadores? A gente escuta algumas coisas, mas até por perfil, eu particularmente nunca recebi nenhuma proposta dessa. Acho que ninguém teve a má ideia de me apresentar uma sugestão nesse sentido. Eu entendo qualquer parlamentar que queira levar recursos para o seu estado, mas o parlamentar tem que ter a responsabilidade de entender que quando faz isso, por um método ilegal, inconstitucional, sem nenhum tipo de critério, está prejudicando o Brasil como um todo. O que me adianta garantir 10, 20, 30 milhões de reais para o meu estado e, ao mesmo tempo, contribuir para a elevação da inflação, para o aumento da taxa de juros? Eu estou dando com uma mão e estou tirando com a outra? Estou tendo um proveito eleitoreiro, mas estou prejudicando a população? A gente tem que ter clareza nas coisas. Isso aqui não pode ser uma brincadeira, um jogo medíocre de vantagens pessoais. Eu acho que o Senado, e não vai ser a primeira vez, acho que o Senado vai conseguir fazer um bom papel para ajustar isso, equacionar. Não é missão fácil, mas a gente tem conversado com bastante colegas e a resistência ao texto da Câmara é muito grande. Uma discussão que tem sido feita nesse ano, principalmente, inclusive sobre a gestão Pacheco, é tentar vocalizar um certo incômodo que muitos senadores têm, acho que o senhor também já vocalizou isso, que não raro, em outras administrações, o Senado se comportava como um puxadinho da Câmara, principalmente quando batia MP. Bate MP, a Câmara exaure quase a totalidade do tempo de tramitação e cabe ao Senado o discurso aprova aí, que é bom para o Brasil, sem discutir. De certa forma, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, estava analisando a possibilidade de que a PEC dos precatórios esteja aprovada lá pelo dia 23, 24, né, no cálculo otimista dele. O senhor acha que essa tramitação termina nesse momento ou essa tramitação avança para 2022? Se a gente conseguir construir um consenso racional, com bases transparentes e que façam sentido do ponto de vista da economia, é possível. Não acho hoje que seja provável. Vai depender muito de como a gente vai avançar no final de semana, na próxima semana, em construção de texto. Algumas premissas são básicas. Eu não posso abrir mão agora do teto de gastos. Não porque eu acho que ele é perfeito, mas porque ele funciona como uma âncora fiscal. Num governo populista, seja de esquerda ou de direita, se eu não tenho um regramento mais rígido, não há quem tenha coragem de investir num país tão maluco. Não tem como fazer isso. Então, a gente tem que ter clareza nas coisas. O Fernando Bezerra, novamente, goste-se ou não dele, é um político experiente e muito competente. Ele tem capacidade para entender muito bem o cenário do Senado e fazer ajustes e transferir isso para o governo. A primeira desculpa que eles tinham, que era que ia acabar tudo se não tivesse uma PEC aprovada a jato, já caiu em terra. Ele já vai lançar um MP, ele já conseguiu fazer remanejamento. Não há nenhuma justificativa para você tentar usar essa moeda de ameaça ou de extorsão. Se o Senado não aprovar correndo, as pessoas vão morrer de fome. Ninguém vai ganhar no Senado à base de mentira. Senador, como é que estão as entregas do relatório final da CPI da Covid? E como é que estão também as investigações? Tem novidades a respeito disso? Andou alguma coisa de lá para cá, desde o início das entregas? Como é que está isso? Alguns colegas estão cuidando de fazer essas entregas pessoais para tentar manter a atenção
de mídia e de política para esses fatos, que são muito graves, mas as principais apurações, que agora estão na mão do PGR Augusto Aras, até onde eu sei, não andaram nada. Não é surpresa, a gente vai ter que continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, mas a minha visão pessoal é de que a gente tem que dedicar hoje um tempo maior para essa parte da economia, por conta dos avanços muito agressivos, populistas, e que podem causar prejuízos de longo prazo. Então, ok, fizemos uma excelente investigação, o relatório da CPI é um relatório válido, juridicamente sustentável, a gente viabilizou que várias esferas de poder façam investigações, avancem nesse trabalho, mas o Senado tem múltiplas responsabilidades, não dá para ficar só nessa pauta. Então, a gente está tentando dividir o nosso tempo, cuidar de coisas também que surgem quase que do nada, como essa acusação de rachadinha contra o presidente da CCJ, é uma coisa que não vai se tapar com o sol da peneira. A gente não vai liberar isso como se fosse nada acontecendo, jogar no Conselho de Ética para fingir que não existe, tentar botar pano quente para esquecer. Não, isso é muito sério. É o Senado da República. Se você não tem vergonha na cara no Senado da República, vai ter onde? Então, a gente tem que ter clareza. O Brasil é complexo, tem vários problemas na mesa, temos que dividir nossa atenção entre eles e a CPI da Covid, na minha visão, cumpriu um papel. Agora está na hora dos outros atores serem cobrados para que cumpram também. Mas o senhor tem esperança? O senhor até falou agora há pouco, não, já está acontecendo o que já era esperado, né? Na Procuradoria. O senhor ainda tem esperança que o presidente responda a esses crimes que foram ali colocados no relatório final? Eu acredito que sim. Acho que a gente tem espaço para que isso aconteça. E temos mecanismos para tentar forçar isso. Só que você tem que ter paciência e entender como funciona esse sistema, no caso aqui político-jurídico. O Augusto Aras está dentro de um prazo razoável ainda. Ele recebeu um calhamaço de informações. Então, não adianta agora eu ficar aqui gritando contra o Augusto Aras, porque ele está dentro de um prazo razoável. Daqui a 2, 3 semanas, não. Esse prazo já se exauriu. E aí é importante que o parlamento, a sociedade, usem instrumentos, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para fazer a coisa andar. Tem que andar. São fatos muito graves. Nós tivemos centenas de milhares de brasileiros que não teriam sido melhor atendidos, poderiam ter escapado da morte se o Brasil fosse mais sério, mais eficiente na sua gestão. E o problema se reproduz para o ano que vem. A gente não tem muita clareza no Plano Nacional de Imunização. A gente continua tendo um presidente desequilibrado que trabalha contra as medidas de contenção da pandemia. No mundo todo, na Europa em especial, a gente está vendo com clareza avanços, retomadas de ciclo de pandemia por conta da baixa vacinação. E aqui no Brasil a gente tem que fazer o dever de casa. A gente vai continuar vigilante, cobrando e tentando atender esses vários problemas que o Brasil apresenta. Falando em desempacar processos, né, e também citando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como é que está a situação neste momento da sabatina de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal? O senhor acha que anda? E o senhor acha que, principalmente depois dessas denúncias, né, o senhor até abriu uma notícia crime, né, contra a Davi Alcolumbre por conta daquelas denúncias de rachadinha nos gabinetes. O senhor acha que depois dessas denúncias, depois do nome em evidência, vai andar? O senador Davi Alcolumbre vai colocar em votação ou ele vai manter parado a indicação? Nós temos hoje um requerimento que foi apresentado por Jorge Cajuru e Álvaro Dias para que seja pautado, para que seja estabelecida essa pauta por votação do colegiado da CCJ. O presidente Rodrigo Pacheco está ciente do problema, o Supremo Tribunal Federal foi comunicado sobre o problema, mandado de segurança nosso também, meu e de Jorge Cajuru. A gente tem que entender que no sistema democrático ninguém pode ter poderes absolutos. O que Davi Alcolumbre tenta fazer é exercitar um poder absoluto de pauta, evitando o preenchimento da vaga no Supremo, tentando forçar um outro nome ou tentando forçar algum tipo de atendimento por parte do governo federal. Nada disso é republicano, nada disso é aceitável. A gente tem que forçar em cima dos limites da lei para que as coisas aconteçam. Se o André é o melhor indicado, André Mendonça, e se ele vai ser aprovado na sabatina ou na votação no plenário, é uma outra história. O que você não pode é fazer a retenção do nome. Isso é absurdamente ilegal. E não é porque o cara é eleito senador da República e preside uma comissão importante que ele pode desrespeitar a lei. Eu acho que o Brasil precisa fazer um exercício de respeito. Essa turma, algumas figuras em particular, chegaram a cargos importantes demais e, literalmente, para falar no popular, não tem um pingo de vergonha na cara. A gente tem que mudar isso. No voto, quando o eleitor tiver a oportunidade de mudar isso no voto, e já fez isso em 18, em parte,
Tem muita gente que ficou fora do Senado, graças a Deus e graças ao eleitor. Vai ter que repetir a dose agora em 2022. E também com o manejo das ferramentas na justiça. E a gente tem tentado fazer isso e não abre mão de exercitar o máximo daquilo que a gente acha certo em Brasília. Aliás, nesse ponto tem uma pessoa participando conosco aqui, o Beni, e fala assim, senador, quanto ao orçamento secreto, como apurar e punir quem está sendo beneficiado? Até o senador Randolph Rodrigues, seu colega na CPI da Covid, tinha falado, né, de criar uma CPI do orçamento secreto. O senhor é favorável à criação de uma CPI de orçamento secreto? O senhor acha que isso vai ser apurado ou vai ficar por isso mesmo? A gente está na etapa agora de conseguir os dados, né? As planilhas eram secretas, continuam ainda secretas. A decisão do Supremo, maioria absoluta, 8-2, é no sentido da total transparência nisso. Com a transparência dos dados, a gente vai poder aferir o que tem ali de equivocado do ponto de vista jurídico, que seja uma CPI, por exemplo, ou a instauração de procedimentos no Ministério Público Federal. É muito claro, a CGU já apontou, que lá na ponta desses contratos todos você tem corrupção. Não em todos, é um percentual que não é sequer majoritário, mas existe corrupção. Mas mais que corrupção, o orçamento secreto gera desperdício. O Brasil abriu mão de fazer qualquer tipo de planejamento. O orçamento dos ministérios é esvaziado, esse dinheiro vai para a mão de parlamentares, um grupo pequeno de parlamentares. A distribuição se dá basicamente por 2 critérios: compra de base parlamentar e atendimento das suas bases eleitorais nos estados e municípios. Isso prejudica o Brasil como um todo. O orçamento é a base de vários problemas que o Brasil tem. A gente tem que enfrentar isso. Eu não sei se a CPI é o melhor caminho. Já subscrevi o pedido do senador Randolph, como subscrevo qualquer pedido de apuração, acho que faz parte do trabalho parlamentar, mas não sei se vai ser necessário ter uma comissão. Vai depender da velocidade com que as coisas andem nos outros atores. Então, o Supremo agiu muito bem. A ministra Rosa Weber demorou bastante para dar a decisão, mas escolheu todas as informações possíveis e, quando o fez de forma bastante taxativa, bastante clara. O orçamento secreto é ilegal. O orçamento pressupõe transparência, pressupõe critério de distribuição. E a gente conecta um pouco com quem estava falando sobre Davi Alcolumbre e outras figuras. Algumas pessoas são eleitas e acham que a eleição dá para elas um poder absoluto sobre recursos, orçamento, sobre a vida das pessoas. Não dá. A gente vive numa democracia. A Constituição dá parâmetros para você fazer as coisas. Eficiência, razoabilidade, transparência, interesse público. Eu não posso sair fazendo do orçamento um varejão que, enfim, só contribui para o atraso do Brasil e ainda acaba gerando oportunidades para a corrupção. A gente vai conseguir, eu tenho muita expectativa de conseguir mudar esse cenário já para o próximo orçamento. Vamos ver o que vai ser possível fazer. Senador, só para a gente finalizar, tem mais uma, Sakamoto? Não, eu só ia pedir para eu acabei citando, passando uma pergunta, mas se o senador quiser falar um pouco mais, acho que é até legal para explicar para o pessoal que está nos assistindo, que eu citei o caso que o senador entrou com uma notícia crime, né, pedindo investigação das acusações após aquela reportagem da revista Veja falar de rachadinhas no gabinete do senador Davi Alcolumbre, né, para fazer com que a Polícia Federal ouça as funcionárias do gabinete. Há quantas anos o senhor teve alguma resposta disso? Não? O ministro Barroso foi sorteado como relator, despachou para a PGR, para que a PGR emita parecer. Quando ele tomou essa atitude, não é perseguição ao senador Davi, eu não tenho nenhum problema pessoal com o senador Davi. Eu preciso que os fatos sejam apurados, porque eles são muito graves. E nesses quase 3 anos, a gente aprendeu claramente que dentro do Senado nada é apurado. Qualquer coisa, qualquer desvio será abafado. Então, a gente dá transparência, dá visibilidade quando a gente joga isso através da notícia crime. Então, hoje, o Augusto Aras não pode se esconder, ele vai ter que se manifestar. E tanto a gente estava certo em fazer esse movimento, que a gente teve agora, nesse final da semana, a notícia de que a Polícia Legislativa do Senado, provocada pela direção do Senado, intimou aquelas mulheres que foram ouvidas pela revista Veja. Elas foram intimadas para ser ouvidas na Polícia Legislativa do Senado. Isso é absolutamente ilegal, inconstitucional, isso prejudica a apuração dos fatos e pode demonstrar uma tentativa de intimidação dessas pessoas. Então, o sistema funciona assim há tempos. Se você não bota transparência, não ilumina os fatos, continua assim. Uma parte do que eu tenho que fazer em Brasília, daquilo que eu acho que eu tenho que fazer em Brasília, é dar transparência para essas coisas. O Brasil tem que saber, até para poder mudar.
Em relação ao observatório da pandemia, que foi, né, criado após a CPI, ele segue trabalhando. Vocês seguem fazendo essas visitas aos laboratórios? Como é que está a cobrança para os contratos de vacinas para o ano que vem, senador? Ainda não temos resultados satisfatórios. A gente tem um ministério muito mais preocupado em pavimentar uma campanha política futura. O ministro Queiroga, lamentavelmente, se transformou num apêndice do presidente da República, objetivando agradar a presidência para tentar ter uma vantagem eleitoral lá na frente. Lamentável um cidadão que se forma em medicina se prestar a esse tipo de desserviço. E a gente vai continuar pelo Senado cobrando para ter transparência e clareza. Temos contratos de vacina, temos treinamento para os profissionais de saúde lidarem com o eventual caso de retomada da pandemia. Como é que está sendo o pagamento dos leitos? Tudo tem que ser muito claro. O brasileiro tem que estar acompanhando isso de perto e o parlamento tem essa função de fiscalizar, de cobrar, além de legislar. E eu acho que o observatório tem essa possibilidade. O senhor está me ouvindo? A sua voz sumiu no final aí. Está me ouvindo? Tá sem volume agora. Tá me ouvindo? Eu que não tô mais ouvindo ele. Agora Eu vai. estou ouvindo bem, não sei. Agora sim. Tá certo, então, senador. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no All News e até uma próxima. Até a próxima. Saúde.